Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração
Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a sua oração. Jesus Cristo, Mestre e Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abra o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois Ele é o teu Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nessa luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é meu e também teu Senhor. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Bom, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para oferecermos esse tempo de culto, esse tempo de adoração ao nosso Deus. E antes de mais nada, eu gostaria que você me acompanhasse nessa oração. Senhor Deus, Pai, louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos privilegiado com esse tempo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas a cada dia, em meio a esse tempo de pandemia que temos vivido. Obrigado a Deus, porque em todas as áreas das nossas vidas o Senhor tem sido um Deus cuidadoso, um Deus misericordioso, um Deus sempre presente e atuante. Te louvamos por isso, ó Deus. E mais uma vez eu peço a Ti que seja a ação do Seu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para nos iluminar, para nos guiar para uma vida que honre e glorifique a Ti. Deus, que o Senhor esteja nos visitando a cada um que está acompanhando essa mensagem, falando aos seus corações, ó Deus. E desde já eu agradeço a Ti, porque eu creio que o Senhor
não é um Deus de longe, mas é um Deus de perto, um Deus que em todo tempo está presente e com as suas mãos estendidas sobre as vidas de cada um. Obrigado a Deus, assim eu oro agradecido no nome santo de Jesus. Amém. Bem, nesses últimos domingos nós temos falado a respeito de algumas características de Jesus, características essas que foram expostas pelo apóstolo João, quando ele, logo no início do livro do Apocalipse, ele expõe essas características, direcionando todo esse livro a pessoas que estavam sofrendo no ambiente de perseguição, no ambiente de medo, de angústia, de temor, até porque o quadro diante desses nossos irmãos era um quadro que causava tudo isso, que trazia tudo isso aos seus corações. E o apóstolo João, então, decidiu qualificar a Jesus Cristo como sendo a fiel testemunha, como sendo o primogênito dos mortos, como sendo o soberano dos reis da terra. E hoje nós vamos dar continuidade, avançar um pouquinho nesse texto, e mais uma vez então eu gostaria de fazer a leitura do livro do Apocalipse, no capítulo 1, versos de 4 até o verso 8. E a palavra de Deus diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Bom, depois que João então fala sobre essas características, essas qualificações de Jesus, João insere uma oração de louvor. É a oração que se inicia ali na metade do verso 5 e segue até o verso 7. E eu gostaria que você me acompanhasse na observação dessa oração aqui. E eu quero destacar, eu gostaria que você se atentasse a isso e trouxesse isso para a sua mente, para o seu coração, ao olhar para esse texto e ver nessa oração os resultados e a razão das ações de Jesus. E o primeiro resultado que nós identificamos aqui, que está ali no verso 5, na segunda parte, é que nós fomos libertos de nossos pecados. João diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ora, isso quer dizer que nós, filhos de Deus, crentes em Cristo Jesus, não somos mais escravos e nem estamos debaixo de qualquer condenação. Embora ainda convivamos com a presença do pecado, não vivemos sob o domínio do pecado. Isso deve fazer com que compreendamos que, como diz Paulo lá no capítulo 8 de Romanos, lá no seu início, que não existe nenhuma condenação sobre nós, não existe nenhuma condenação que possa nos separar do amor de Deus através de Jesus Cristo. Gente, essa informação ou essa convicção, ela traz aos nossos corações uma alegria muito grande.
Afinal, se aquilo que fez com que um relacionamento íntimo entre o ser humano e Deus, entre o ser humano criado e Deus, o Criador de todas as coisas, fosse rompido, foi exatamente o pecado, como nós nos lembramos lá de Gênesis, nos primeiros capítulos, quando Eva e Adão comem do fruto, desobedecendo a uma ordem direta de Deus, e depois, por conta disso, são expulsos do jardim do Éden e têm o seu relacionamento com Deus, o Criador, barrado, danificado. Ora, se o pecado fez com que houvesse ali uma ruptura, o que nos é apresentado é que através de Cristo essa ruptura não existe mais. Através de Cristo, através do sangue de Cristo, essa libertação do pecado, que não é a libertação da existência do pecado, porque o pecado continua existindo, e inclusive nós continuamos a cometê-lo, mas não existe mais um motivo para que haja esse distanciamento entre nós e o nosso Deus. O que fazia a separação entre nós e o nosso Deus era o pecado, mas isso já foi resolvido em Cristo Jesus. Não há mais a ira de Deus sobre a vida daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Ora, ouvir isso diante de um cenário de terror, de medo, de incerteza, de morte, mas saber que o nosso Deus não é um Deus distante, ou não está distante, isso traz um conforto muito grande, isso traz uma segurança aos nossos corações, ainda que seja uma segurança interna, ao mesmo tempo que externamente haja o medo diante de toda aquela situação de perseguição que os nossos irmãos estavam sofrendo. Isso é algo que nós devemos nos lembrar a todo tempo. Isso é algo que em todo momento nós precisamos retomar e repetir isso para nós mesmos, que não há impedimento no nosso relacionamento com Deus. Aquela estranha sensação ou aquela estranha compreensão de que algo está errado na minha vida a ponto de fazer com que Deus esteja distante de mim e por isso situações adversas estão acontecendo sobre a minha vida, ou por permissão de Deus, ou por imposição de Deus, isso não é verdadeiro. Nós servimos a um Deus presente, nós servimos a um Deus que nos reconciliou em Cristo Jesus, a um Deus que nos adotou, a um Deus que fez de nós povo dele. E esse é o segundo resultado. O texto continua dizendo assim: pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Isso diz respeito à nossa identidade e finalidade, porque vai além da verdade de que nós somos povo. Também precisamos pensar em de quem somos povo e para que somos povo. Tudo isso está implícito nessa expressão, povo de Deus. Há em nós essa compreensão de que nós vivíamos desgarrados, como Pedro vai dizer lá no primeiro capítulo, que vivíamos desgarrados como ovelhas, mas agora nós nos convertemos ao pastor e bispo das nossas almas. Há um ajuntamento divino. Deus nos agrupou,
fez de nós um povo, nos deu uma identidade. Mas não fala somente essa expressão, povo de Deus, não fala somente sobre a perspectiva de sermos um povo, mas é um povo de Deus. Existe uma qualificação aí. Ele não somente nos fez um grupo, ele não somente nos fez um povo, mas ele fez um povo que carrega o seu nome. É um povo de Deus, não mais um povo qualquer. Quando nós pensamos nisso, isso faz com que pensemos nos privilégios e nas responsabilidades que vêm sobre nós. Bom, o privilégio é sabermos que essa identidade é dada pelo próprio Deus. Deus olha para nós como sendo o seu povo. Ora, João acabara de dizer que através de Jesus Cristo nós fomos constituídos reino, sacerdotes para Deus e Pai. Ele nos fez isso. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Quando nós pensamos no nosso sobrenome, se o seu sobrenome é comum, como o meu é comum, talvez isso se perca um pouquinho. Mas se o seu sobrenome é um sobrenome de uma importante família, de pessoas conhecidas, seja em qualquer meio, mas pessoas conhecidas, talvez você mesmo já tenha passado pela brincadeira de, ao citar o seu nome completo, alguém perguntar, mas você é parente do fulano de tal? Tem alguma ligação? Simplesmente por causa do sobrenome, porque existe uma associação entre o seu sobrenome e quem você é. Ora, quando eu me identifico como Roberto Gomes de Deus, isso também faz com que eu me identifique com uma família famosa. Isso também faz com que venha à minha mente e à mente das pessoas a quem eu estou dizendo isso, que eu não sou um Roberto Gomes qualquer, mas eu sou um Roberto Gomes de uma família prestigiada, de um povo prestigiado, porque eu sou o Roberto Gomes de Deus. Isso é fantástico para nós. Nós carregamos o sobrenome daquele que é Senhor de todas as coisas, daquele que é dono de todas as coisas, do Criador e sustentador de todas as coisas. Mas também não podemos nos esquecer que ao carregarmos esse sobrenome, temos uma responsabilidade. João, propositalmente, é claro, diz que nós não fomos constituídos somente reino, mas também fomos constituídos sacerdotes. E isso traz uma responsabilidade. Bom, nós como bons batistas, um dos nossos princípios é o sacerdócio universal de todo crente. Isso significa, em parte, que nós não necessitamos que ninguém faça intermediação entre nós e o nosso Deus. Jesus Cristo é o único mediador e para nós isso é absolutamente suficiente. Não existe ninguém que tenha que interferir nessa relação, ninguém que tenha que fazer essa mediação por nós, ninguém que ofereça uma oração que encontre atalhos, ninguém que ofereça uma cobertura espiritual, ninguém que ofereça nada disso, nada disso. Eu tenho livre acesso ao meu Deus e Pai, exclusivamente através de Cristo Jesus. Isso é sobre mim e isso também é uma verdade sobre você que é crente em Cristo Jesus. Mas quando falamos sobre o sacerdócio universal, não falamos somente sobre isso. Precisamos nos lembrar que o sacerdote também era aquele grupo que fazia com que o povo
se achegasse a Deus. Também precisamos nos lembrar que o sacerdote era aquele que representava Deus diante do seu povo. Inclusive, quando lemos o Antigo Testamento, sobretudo os profetas, e sobretudo os profetas menores, existe uma grande preocupação com o fato de que os sacerdotes não desempenhavam mais esse papel como deveriam desempenhar. Antes, apenas usufruíam dos benefícios de serem sacerdotes, mas não assumiam a responsabilidade de serem sacerdotes. Bom, diante de um quadro de dificuldade, diante de um quadro que está mexendo com o coração das pessoas, lembrar que eles, que eu, que você, nós somos sacerdotes, nós fomos feitos sacerdotes para o nosso Deus e Pai. Nos lembrar que eu tenho livre acesso a esse Deus e Pai, isso me traz conforto e segurança. Eu não tenho preocupações no sentido de que eu preciso que alguém faça alguma coisa por mim, porque vai que esse alguém não possa fazer naquele momento. Mas quando eu estou passando por um momento de dificuldade na minha vida, eu posso simplesmente, aonde eu estiver, me dirigir ao meu Deus e Pai, clamar por Ele, falar com Ele, chorar diante dEle, tendo a mais absoluta certeza de que Ele está ouvindo, Ele está vendo, Ele está acompanhando a minha situação. Ninguém precisa fazer isso por mim. Nós fazemos isso no ambiente de comunidade uns pelos outros para, como a Bíblia nos ensina, dividirmos as cargas, levarmos as cargas uns dos outros, não pela necessidade de que haja intermediadores entre nós e o nosso Deus. Basta Jesus Cristo, único e suficiente. Além do apóstolo Pedro, alguns textos nos ajudam a entender essa dinâmica. Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 2, verso 19, ele vai dizer que nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas nós fomos feitos concidadãos dos santos, família de Deus. Nós não somos mais estranhos, nós fomos trazidos para dentro do povo, para dentro da família. Efésios, novamente, capítulo 2, verso 22, ele vai dizer que todos nós, juntamente, estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Existe um propósito nisso. Não é simplesmente um ajuntar pessoas para organizar uma família, mas é organizar uma família para que Deus habite no meio dessa família, para que Deus realmente seja revelado através dessa família. Tudo isso traz ao meu coração uma mistura de sentimentos, de sensações. Isso me traz consolo, alívio, segurança, sobretudo quando nós estamos passando por situações de necessidade. Bom, quando eu continuo olhando para esse texto aqui, ou melhor, antes de olhar para esse texto, antes de continuar aqui, eu gostaria que você lembrasse que essa convicção, ela é insistentemente reforçada. Insistentemente reforçada. Em momentos de dificuldade, em momentos de angústia, de medo, como é o momento em que o livro do Apocalipse está sendo escrito. Ora, em momentos assim, nós precisamos nos lembrar que aquele que nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus e Pai, esse alguém
Jesus Cristo fez isso a partir de uma razão. E a razão está aí, no começo da frase, na metade do verso 5. Aquele que nos ama. É assim que o apóstolo João começa essa oração de louvor. Para aquele que nos ama. Ora, diante do terror, da morte, diante de uma situação em que parece que fomos abandonados, diante de uma situação em que os nossos irmãos ali, naquele momento, há quase 2000 anos atrás, estavam se sentindo desamparados, João faz questão de começar a sua oração dizendo que Jesus nos ama. Jesus nos ama e por isso ele fez o que fez. Não só isso. Essa não é a única razão, mas certamente essa a nós, como humanos, como limitados e como experimentadores desses sentimentos, dessas emoções de dor, angústia, choro, medo, isso tem um peso muito grande no nosso coração. Quando nós observamos a relação que há entre Jesus, aquele que se sacrifica, e o povo que é o objeto desse sacrifício, para quem ele sacrifica, até onde vai o alcance desse sacrifício, o que nós encontramos é o amor. É o amor. Um perfeito amor. Paulo escreve isso aos Colossenses, lá no capítulo 3. Amor que nos dá identidade, amor que nos traz filiação, finalidade, esperança. Amor que traz esperança, amor que nos garante livre acesso ao Pai, amor que lança fora o medo, como diz o mesmo apóstolo João, lá na sua primeira carta, lá no capítulo 4, verso 18, amor que jamais acaba, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, como diz João, no capítulo 13, tendo amados, amou até o fim. Amor que é a expressão daquilo que Deus é. 1 João, capítulo 4, verso 8. Deus é amor. Ele se expressa dessa maneira. É o que Ele é. Não tem como ser diferente. Quando nós olhamos então para o início dessa oração, o que nós identificamos é que tudo aquilo que Jesus fez e faz é permeado por amor. Talvez não exista palavra mais significativa ou frase mais significativa a se ouvir num momento de dificuldade do que você saber que uma pessoa importante para você te ama. É que nós acabamos usando essa frase de maneira superficial. Nós acabamos usando essa frase em situações comuns do nosso dia a dia e por isso perdemos um pouco do alcance dessa frase. Alguns domingos atrás eu usei aqui o exemplo daquela pessoa que foi infectada pelo vírus e que vai para o hospital e vai para uma UTI e depois vai para a intubação. Ora, eu penso que aquela pessoa, antes desse momento de completo isolamento da intubação, se alguém chegasse ali diante do vidro segurando uma cartolina, ela não gostaria que estivesse escrito assim: já paguei a conta de energia, o saldo bancário está positivo. Penso que não são essas as informações. Valioso é que alguém levantasse a cartolina, sobretudo alguém importante,
para aquela pessoa enferma, levantasse uma cartolina e nessa cartolina estivesse escrito: eu te amo. Essa era a frase que eu gostaria de ouvir. E eu penso que é por isso que João começa essa oração dizendo àqueles ouvintes que estavam passando por um momento difícil das suas vidas, que Jesus os amava. Jesus os amava. Deixou de ser importante naquele momento que Jesus havia curado o enfermo. Deixou de ser importante naquele momento que Jesus ensinava os seus discípulos com uma habilidade fantástica. Deixou de ser importante que Jesus ganhava todos os debates com os fariseus. Nada disso tinha importância naquele momento. O que tinha importância naquele momento era saber ou reforçar a verdade de que Jesus os amava. E é por isso que João escolhe essa frase como a primeira frase da sua oração. Mas o texto caminha um pouco mais, e o que nós encontramos logo depois, no verso 7, é a esperança. É a esperança. O Jesus que amava, o Jesus que libertou dos pecados, o Jesus que agrupou, que reuniu e que fez dos crentes um reino de sacerdotes para Deus e Pai, também é o Jesus que regressaria. E não regressaria somente para os que permanecessem vivos, para aqueles que escapassem da perseguição, mas era o Jesus que regressaria diante de todos, inclusive daqueles que já haviam morrido. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. Isso traz esperança. Não é a lembrança simplesmente de que Jesus está lá no céu e permanecerá lá no céu, mas é a lembrança de que Jesus está lá no céu, mas Ele voltará para tomar para si aquilo que é dele, tomar para si o seu povo, o seu rebanho. Ora, no momento de dificuldade, no momento de aflição, você se lembrar de que o Jesus que te ama retornará, é fantástico, é fantástico. E é claro que num momento como esse, não poderia ficar de fora o fato de que, além do amor, o regresso de Jesus também é expressão de juízo. As pessoas estão sendo perseguidas, as pessoas estão sendo mortas. Tem o império fazendo um mal terrível contra o povo de Deus. E Deus, que é amor, mas um Deus que também é juízo, que também é justiça, traz esse juízo, traz essa justiça, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eu não estou dizendo aqui que nós nos confortamos, que nós ficamos confortados em saber que pessoas irão para o inferno, que pessoas serão castigadas. Não é isso, não é a comemoração pela desgraça do outro, mas é sim a comemoração em saber que nada do que é feito contra o povo de Deus está sendo feito às escondidas dos olhos de Deus. Isso também me traz um conforto, isso também me traz uma segurança. Deus não está apático ou distraído e que não está acompanhando tudo o que está acontecendo, nem agora, nem na época em que o texto foi escrito, há 1900 e poucos anos atrás, e nem no futuro, onde Jesus regressará.
há amor, mas há justiça, há juízo. E isso não se separa. Isso não se separa. Aquilo que Deus não se separa. Não dá para simplesmente Deus escolher uma das suas qualificações, um dos seus atributos e desprezar os outros. É tudo, e é tudo junto e misturado. Mesmo que em alguns momentos nós não entendamos direito como é que Deus lida com tudo isso. Mas é certo que Deus lida com tudo isso e Ele executa tudo isso. Por fim, ao final dessa oração, o apóstolo João nos lembra que Deus é um Deus Senhor da história. Encerra-se assim, frase dita pelo próprio Deus: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ora, a compreensão de que Deus é o Senhor da história, e essa história é muito maior do que a nossa capacidade de entender a história. Nós somos limitados pelo tempo e pelo espaço. Deus é o Criador do tempo. Deus está fora de tudo isso. Essa expressão, aquele que é, que era e que há de vir, somente aqui, nos versos 4 até o verso 8, nós lemos 3 vezes essa expressão. E essa expressão é uma expressão que nos remete a como Deus se revela a Moisés lá antes do Êxodo, antes do momento em que Moisés volta ao Egito para buscar e formar o povo de Deus. Quem é você? Eu sou o que sou. Eu serei o que serei. Eu não tenho começo, eu não tenho fim, eu não tenho definição, eu sou maior do que tudo isso. Eu sou o Senhor da história. Bom, diante de situações que abalam a nossa confiança, diante de um momento que certamente poderia abalar a confiança daqueles nossos irmãos que estavam ali sendo perseguidos, ter de maneira muito viva e sempre presente na sua mente, no seu coração, de que o Senhor Deus é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor da história, e a nossa história de vida é apenas um momento dentro dessa história toda. Isso é de uma importância muito grande. Nada do que acontece desassociado dessa história. Nada do que acontece num universo paralelo a essa história. Mesmo que nós desejássemos que algumas situações difíceis das nossas vidas não acontecessem, precisamos nos lembrar que nada do que acontece está fora da história criada e conduzida pelo Senhor da história, o Deus de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas. É olhar para trás e saber que lá atrás, antes mesmo que o universo se formasse, Deus era o Deus Todo-Poderoso. É olhar para toda a história, a partir da criação até o dia de hoje, e mesmo diante das inúmeras dificuldades, dos inúmeros problemas, eventos trágicos, catástrofes, guerras, doenças, mas reconhecer que ao longo de todo esse tempo, Deus continua sendo o Deus
Todo-Poderoso. E olhar para frente e não temer o que virá à frente, por saber que esse à frente, esse futuro, muito mais longe do que eu consigo pensar, eu encontrarei Deus, o Senhor Todo-Poderoso. É aquele que era, é aquele que é aquele que há de vir. A minha vida está inserida nisso. E, portanto, a minha vida está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso, Criador e Cuidador de toda a história. Que nós possamos olhar para esse texto, olhar para essa oração e em todo tempo nos lembrar dessa verdade, e que isso traga consolo e conforto ao meu e ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Rei do universo, te dou meu louvor. Com tantas bênçãos me cerca, Senhor. Sou tu és a fonte de alegria e prazer. Melhor que a própria vida é te conhecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Paz e família, abrigo e luz. Minhas necessidades supres todas em Jesus. Mas nem o ouro e a prata podem satisfazer A sede da minha alma é a te pertencer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Planos e sonhos tu tens para mim. Eu maravilhado digo, eis-me aqui. Quero agradar-te e cumprir teu querer. Caminhando em graça vou obedecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, E não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto